Porque duas pessoas podem ouvir a mesma palavra no mesmo culto, no mesmo vídeo, no mesmo sermão e aí saírem completamente diferentes? Porque alguns são profundamente transformados por Deus, enquanto outros escutam, se emocionam por um instante, mas continuam exatamente do mesmo jeito. Será que o problema está na palavra ou está no coração de quem ouve? A parábola do semeador é uma das parábolas, histórias mais importantes que Jesus contou, porque nela Jesus está apenas falando, não está apenas falando sobre a agricultura, não. Ele está revelando por que a verdade de Deus entra na vida de alguns e produz frutos, mas em outros parece não permanecer. E a pergunta que essa parábola faz não é: você conhece a história? Mas a pergunta que ela faz é: que tipo de solo é o seu coração? Hoje você vai entender três coisas muito importantes. Primeiro, por que Jesus escolheu essa parábola como uma chave para compreender tantas outras? Segundo, o que representam os 4 tipos de solo e como eles descrevem as respostas reais à palavra de Deus? E terceiro, como identificar em qual solo você está hoje e o que precisa mudar para que a sua vida finalmente produza fruto. E no final desse vídeo você vai olhar para essa parábola não apenas como uma história conhecida, não, mas você vai perceber como ela funciona como um diagnóstico espiritual do coração humano. Jesus ele conta essa parábola para uma multidão. Havia muita gente ouvindo, pessoas curiosas, necessitadas, sinceras, religiosas, superficiais e talvez até opositores. E Jesus fala de algo que todos conheciam muito bem, que é um semeador lançando sementes. Parte da semente cai à beira do caminho, outra parte cai num solo pedregoso, outra parte cai entre espinhos e outra em uma boa terra, onde finalmente ela frutifica. À primeira vista parece uma cena muito comum no campo, mas Jesus estava usando algo simples para revelar uma verdade eterna. A mesma semente é lançada, mas nem todos recebem da mesma forma. E isso é o tema central dessa parábola. A diferença principal da parábola não está no semeador, não está na semente, mas está no solo. Ou seja, o ponto principal não é se a palavra de Deus tem poder. O ponto central é como o coração humano responde a ela, responde a palavra. E a beleza e a força dessa parábola estão justamente aqui. Jesus ele nos mostra que existem diferentes maneiras de ouvir a verdade. E o primeiro solo, que é a beira do caminho, é o coração endurecido. A semente cai, mas ela não penetra, ela fica exposta, superficial e logo ela é levada embora. Porque Jesus mostra que há pessoas que ouvem a palavra, mas ela não entra de fato no coração. Talvez escutam com os ouvidos, mas não com a alma. Talvez estejam acostumadas demais, talvez estejam distraídas, fechadas, resistentes, orgulhosas, céticas, frias. É aqui, gente que escuta, mas que não acolhe. E esse é um ponto que é muito sério, porque o endurecimento do coração nem sempre acontece de uma vez. Às vezes ele vai sendo formado ali aos poucos, pela repetição sem resposta, pela religiosidade sem quebrantamento, pelo pecado não confrontado e pela pressa, pela indiferença. A palavra chega, mas ela não encontra uma abertura para que ela possa produzir frutos. O segundo solo, que é o solo pedregoso, aqui a semente até ela brota rápida. Existe uma recepção imediata, existe emoção, existe entusiasmo, existe uma aparência de começo promissor, mas ela não há uma profundidade. Como a raiz ela não se desenvolve, basta o calor, a dificuldade, a perseguição, a pressão, o sofrimento, a decepção e aquilo já seca. E esse solo pedregoso representa uma fé rasa, que responde ao impacto até inicial, mas que não suporta o custo da permanência. É a pessoa que gosta da inspiração, mas não aceita o processo. Gosta da promessa, mas não da perseverança.
gosta da alegria de começar, mas não da maturidade em continuar. E aqui está um alerta que é muito atual, porque nem todo entusiasmo espiritual é transformação real, e nem todo começo forte termina em fruto. E o terceiro solo, que é o solo aquele entre os pinhos, esse talvez seja um dos solos mais perigosos, porque aqui existe crescimento. A planta nasce, aparentemente ela está indo bem, mas os espinhos crescem junto com elas e vão sufocando. E Jesus ele explica que esses espinhos representam os cuidados da vida, as preocupações, os enganos das riquezas, os desejos por outras coisas. Percebe nesse caso que o problema não é a rejeição aberta à palavra. O problema é a concorrência, aquilo que concorre com a semente que foi lançada. O coração até recebe a verdade, mas não exclusivamente, porque há outras vozes ocupando o mesmo espaço. A ansiedade demais, a apego demais, a distração demais, excesso de mundo dentro da alma. E é um coração dividido. É um coração dividido dificilmente frutifica com plenitude. E isso fala muito com o nosso tempo, porque hoje muita gente não abandona a fé de forma escancarada, apenas ela vai sendo sufocada pela pressa, pela rotina, pela preocupação, pela ambição, pela saturação mental, pelo excesso de conteúdo e pouca profundidade, porque pela corrida que vai tirando todo aquele espaço da palavra dia após dia, porque a semente ela está lá, mas ela está sem espaço para respirar, então ela acaba sufocada por essas coisas e a semente acaba morrendo. E o quarto solo, que é a boa terra. Aqui, nessa boa terra, a palavra é ouvida, acolhida, guardada e frutifica consequentemente. Não quer dizer uma perfeição instantânea, não quer dizer ausência de luta, não quer dizer uma vida sem dores, quer dizer receptividade verdadeira, quer dizer profundidade, quer dizer permanência, quer dizer que a palavra entrou, criou raiz, venceu resistência, reorganizou prioridades e começou a gerar frutos. E isso é o que é lindo. O fruto não é igual em todos. Jesus mostra que há medidas diferentes, uns produzem mais, outros menos, mas o ponto não é a comparação e nem a quantidade de frutos. O ponto é a evidência de vida que produz frutos, porque é onde a palavra realmente encontra uma boa terra, alguma transformação aparece e fica evidente. O fruto pode ser o caráter transformado, pode ser o arrependimento verdadeiro, pode ser a perseverança, pode ser amor, pode ser obediência, pode ser santidade, pode ser maturidade, pode ser constância, pode ser uma vida que aos poucos a pessoa passa a refletir a Cristo. E essa parábola nos ensina algo muito profundo. A questão não é apenas ouvir a palavra, a questão é o que acontece com ela depois que nós ouvimos, porque ouvir sem guardar não basta, ouvir sem perseverar não basta, ouvir sem prioridade não basta, ouvir sem fruto não basta. E talvez por isso essa parábola seja tão importante, porque ela desmonta a ilusão de que proximidade com a mensagem é a mesma coisa que transformação, e não é. Você pode estar perto da palavra e ainda assim continuar uma pessoa improdutiva espiritualmente. Você pode ouvir frequentemente e mesmo assim manter um coração endurecido, superficial ou sufocado. E é por isso que essa parábola não serve apenas para avaliarmos os outros. Ela foi contada para que cada um examine a si mesmo, a sua própria condição. E agora eu quero trazer isso para você de uma forma direta. Quando você ouve a palavra, o que acontece dentro de você? Ela realmente entra? Ela realmente cria raiz? Ela permanece quando a luta chega? Ela continua viva quando a emoção passa? Ela sobrevive em meio às preocupações, ao cansaço e às distrações? Porque talvez hoje você perceba que o seu coração tem áreas muitas vezes endurecidas. Talvez hoje você perceba que a sua vida
que a sua fé ela tem sido muito mais emocional do que profunda. Talvez você reconheça que os espinhos da vida têm sufocado o que Deus começou a plantar na sua vida. E sabe que isso que é o mais bonito? Que Jesus não conta essa parábola para nos humilhar, mas para nos despertar, porque Ele nos ama. E o objetivo não é apenas identificar isso, não. Nem identificar o solo, mas é permitir que Deus o trate. Um coração endurecido, ele pode ser quebrantado. Um coração superficial, ele pode ser aprofundado. Um coração sufocado, ele pode ser limpo. Um coração disperso pode voltar a dar alegria à voz de Deus. E a grande questão é, você está disposto a deixar Deus trabalhar no seu solo, no seu coração? Porque fruto espiritual não nasce por um acaso, ele nasce onde a palavra encontra espaço, profundidade e perseverança. E no fim, a parábola do semeador nos ensina que o maior problema não é a falta de semente, porque Deus continua falando, a palavra continua sendo lançada, a verdade ela continua viva. A questão é como nós estamos ouvindo e recebendo a mensagem. Talvez o ponto mais assustador dessa parábola seja perceber que alguém pode estar muito perto da palavra e ainda assim não ser transformado por ela. E talvez o ponto mais esperançoso seja este: porque quando a palavra encontra uma boa terra, ela nunca volta vazia, ela gera frutos. Por isso, a pergunta que fica não é apenas eu gosto dessa parábola, nem eu já conhecia essa história. A pergunta que fica é: o meu coração tem sido no caminho, aquela semente que tem sido lançada no caminho, aquela que estava no terreno pedregoso, cheio de pedras, aquela que cresceu entre os espinhos, ou uma boa terra? Como é o meu coração? Porque a mesma voz de Jesus que ensina também revela, a mesma palavra que consola também expõe, e a mesma semente que cai diante de todos só frutifica onde encontra um coração verdadeiramente disponível. E no próximo vídeo nós iremos falar sobre a parábola poderosa do filho pródigo, porque se nesta parábola aqui do semeador Jesus mostrou diferentes tipos de solo, na próxima do filho pródigo nós vamos entender o porquê é tão perigoso e difícil, não é, andarmos distante do Pai e verdadeiramente o amor do Pai para com o filho. Então, se esse vídeo agregou um valor para você, deixa seu like, se inscreva no canal, me acompanhe nessa série, ative o sininho de notificações aqui, participe conosco nos comentários, porque cada parábola ela não explica o reino de Deus, mas ela também revela o que há dentro de nós. E até o próximo vídeo.